leoninos, vamos então para a leitura mensal. Vamos fazer aqui, né? Vou voltando aqui, né? Chegou o momento de eu voltar com o mensal para vocês. Faz muito tempo que eu não faço mensal. Então venho trazer aqui o mensal de novembro de 2019. Vamos ver o que vai vir de bom para vocês nas principais áreas da vida de vocês. É interessante também que você assista ao vídeo do seu signo ascendente, do lunar, porque assim você tem mais clarificações, uma mensagem extra, vem sempre um conselho para vocês, tá bom? Eu já mostro as cartas aqui para vocês que veio. Bom, para vocês, vamos começar com o espiritual, né? Porque do espiritual a gente vai ali abrindo todas as outras áreas. Olha que carta maravilhosa. As de Copas. Gente, o As de Copas é a carta das bênçãos, é a carta das alegrias, é a carta da paz. Esse é um mês que vocês vão ter muito disso. Vocês têm a oportunidade de ter muita fluidez no campo aí espiritual de vocês, tá? Muita conexão com o anjo da guarda, muita conexão com os guias espirituais, muita conexão com o mundo astral, muita conexão com Deus, tá? Essa é uma carta ali já tem a pombinha, né? A pombinha branca já diz essa paz. Muita gente até coloca como o Espírito Santo, né? Algumas religiões, né? Então, o que eu posso dizer? Mais maravilhoso do que isso, impossível para vocês, leoninos. Vocês vão estar tendo muito apoio espiritual este mês. Muita ligação com o mundo espiritual, fazendo com que vocês tenham aí muitas bênçãos. É um mês que vocês têm a tendência de ter muitos milagres na vida espiritual de vocês. Então aproveitem essa fluidez energética que vocês vão estar tendo com o mundo espiritual, que vai estar mais sutil, vai estar mais fluido, e se aproxime, façam práticas religiosas, práticas espirituais, meditação, enfim, qual que você acredita que você tem fé, que você utiliza, que você tem conexão, que você tem afinidade. Esse mês é interessante que você use e abuse aí dessa conexão, dessa fluidez, para que você obtenha aí uma evolução, um salto, né, quântico aí na tua espiritualidade, tá? Então esse mês é um mês que a espiritualidade vai estar trazendo muito essa paz interior, essa conexão, essa ligação mais íntima aí com o teu mundo espiritual. Então aproveitem bastante e usufruam aí dessa oportunidade, que tem mês que a gente fica mais suscetível a ter. Mês de novembro vai iniciar, sempre inicia ali com finados, né, que já diz, energeticamente falando, o mundo sutil o véu fica mais sutil, mais fino entre os dois mundos, né? O mundo espiritual e o mundo aqui, né? Nosso terreno material, da matéria. Então é interessante que vocês aproveitem essa energia aí e né? Se conectando mais com a tua espiritualidade, não tendo tanto, né? Não vivendo tanto no dia a dia, esquecendo a espiritualidade. Essa carta, ela convida também a fluidez aí, então auxiliando vocês aí de uma maneira muito excelente. Agora vamos falar de afetivo? 8 de espadas. 8 de espadas para alguns pode estar falando muito dessa carta que ela sempre fala muito das nossas limitações mentais, né? Então, é quando a gente fica com medo, como que tá nosso relacionamento, quando a gente enxerga o parceiro de uma forma que não condiz muito com a realidade, quando a gente se foca demais numa situação problemática, quando a gente não consegue achar um parceiro e acha que, né, parceiro, enfim, e a gente acha que a gente não tá com sorte, que não tem ninguém interessante, que enfim, quando a nossa mente, ela trabalha de uma forma que a gente não consegue entender que tudo que funciona aqui dentro, muitas vezes não condiz com a realidade. Inclusive o que tá funcionando, você coloca a tua energia para atrair mais. Então a gente tá vendo muitos vídeos, a gente tá tendo uma expansão, gente, vou deixar bem claro aqui. Nós entramos na era de Aquário já faz aí um bom tempo, e a era de Aquário, ela vai perdurar aí por bons anos. A era de Aquário é uma era de expansão de consciência. O que é uma expansão de consciência? Pode ver que tá tendo uma
evolução, né, em vídeos falando de como que a nossa mente funciona. A gente tem uma conexão com o mundo espiritual, mas tudo que a gente aqui manifesta na nossa vida é muito como a gente funciona. Pode ver, quando a gente tem aqueles exercícios que a gente fica sorrindo pro espelho, que a gente faz até posições corporais para que a gente se sinta melhor, e como que isso muda ali a nossa energia, né? Então são feitos até estudos científicos com relação. Então, gente, é um mês que vocês precisam tomar cuidado para vocês não estar caindo nesse tipo de armadilha, porque vocês vão estar mais tendenciosos a acreditar, ter pensamentos negativos e acreditar naquilo, falar, eu não tenho sorte, meu relacionamento tá ruim, enfim, são esses tipos de pensamentos que prejudicam a gente demais. Então, leoninos, cuidado para vocês não estarem caindo nesse tipo de armadilha, tá? Porque vocês podem ter uma tendência a ficar pensando assim, as coisas erradas, tá? Não tá enxergando, na verdade, a realidade, tá? É preciso cair umas fichas para algumas pessoas aí com relação à vida sentimental, tá? Então não fiquem tão apreensivos este mês. Tentem absorver, tentem ter momentos que vocês precisam ponderar um pouco mais uma situação, olhar um pouco mais, olhar com mais clareza, olhar sobre outro aspecto, tentar ver todos os lados da situação com relação ao teu afetivo. E teu afetivo não quer só dizer com relação, às vezes, a parceiro, né, de vida afetiva, casamentos, namoros, enfim, né, nessas questões de parceiros, né, mas nas questões sentimentais de vida, porque essa é uma casa aqui que nós estamos colocando, como que você encara a vida, como que você sente com relação à tua vida profissional, como você sente em relação à tua família, aos teus amigos, às situações da tua volta, tá? Então é um mês que vocês vão estar um pouquinho mais tendenciosos, sim, a enxergar as coisas de uma forma um pouco diferente da realidade, porque não é questão de ilusão, mas é questão da mente trabalhando contra o que realmente as possibilidades de melhora, enfim, de superação também, tá? Então vocês percebam isso, não caiam na armadilha. Percebeu que tá um pouquinho entrando numa vibe ruim, tenta modificar tudo aí, tá? Vamos falar de profissional? Profissional, nós temos a carta do louco. Essa é uma carta que favorece muito novos projetos, novos trabalhos, aberturas, né, possibilidades. Vocês estando aí mais vindo no caminho de vocês aí situações que, de início, de uma forma geral, a carta do louco é sempre uma carta que fala de novos projetos, enfim, de nova fase, novo ciclo, enfim. Então vocês têm grande possibilidade aí de conseguir isso. Vamos esperar a moto barulhenta passar. Então, hoje tá terrível aqui. Essa carta também, ela fala muito do aspecto de não ficar tão preocupado, não tanta preocupação, principalmente para aquelas pessoas que estão vivenciando uma situação mais de tensão no profissional. Esse mês pede para que você mantenha mais seu bom humor, mantenha mais a positividade, não se preocupe tanto, né? Tá? Por isso que vem aquele 8 de espadas, pode ser que alguns estejam carregando muitos sentimentos de preocupação com relação ao profissional. Isso impede de você ter uma evolução aí, de você se abrir para novas oportunidades também, de enxergar as coisas de uma forma mais positiva também, tá? O único aspecto que essa carta vem com um pouquinho de negatividade, que ela vem falando muito da gente ter um pouquinho de falta de responsabilidade, tá? Então estejam mais atentos aí, se vocês não estão aí pouco, né, procrastinando, deixando as coisas, não levando muito a sério, né, tá desesperado atrás de um trabalho, mas não vai ali, né, buscar com tanta eficácia, com tanta, né, com tanto empenho, tá buscando uma melhora aí no teu profissional, uma promoção, um aumento de salário. Façam mais, sabe? Se dediquem um pouco mais também, tá? Porque estejam sossegados, estejam calmos, mas também procurem mais empenho, tá? Porque a carta do louco é uma carta também de alguém que tá muito sossegado ali, que tá deixando também, né, as coisas fluírem muito sozinhas, tá? Então essa carta também pede só essa atenção. Se você tá vivenciando aí uma situação que você tá um pouquinho, né, deixando um pouquinho de preguiça, um pouquinho, tá muito sossegado demais, essa carta ela vem falando pra vocês tomarem um pouquinho de atenção, né? Porque às vezes muito sossego também não faz com que vocês evoluam aí no profissional, tá? Então aqui pede um pouquinho mais de atenção nesse aspecto, tá bom? Então, mas é um mês que vocês têm bastante oportunidades, têm a possibilidade de ter bastante oportunidades e novos ciclos aí iniciando para vocês no profissional. Vamos falar agora de finanças. 2 de espadas. 2 de espadas é um mês que vocês não estão conseguindo chegar muito possibilidades aí no financeiro melhor, ou possibilidade das coisas fluírem muito, tá?
O 2 de espadas também pede análise, tá? Não sentir muita segurança em uma compra, acho que não vai dar o dinheiro até o final do mês, ou tá querendo arriscar ali num negócio que você não tá sentindo muita firmeza, que você não tá sentindo ainda, sabendo ter muita profundidade, é melhor esperar um pouquinho mais, porque essa carta ela pede também uma certa análise, olhar as coisas com mais calma, não se atirar tanto aí, né? Para que faça as coisas e depois vá se arrepender. Então é um mês que vocês exigem de vocês, já que você talvez não tenha tanta clareza, tanta sensibilidade para lidar muito com o dinheiro, então seja mais cauteloso. Somente isso, tá? Não precisa também ficar apavorado, mas também que você seja assim mais cauteloso, mais observador aí, para que você não venha de repente tá fazendo aquela compra, né, de ímpeto ali, de momento, depois no final do mês ficar um pouco apertado. Então, perceba um pouco mais aí como que está o financeiro de vocês, ó, observem como que vocês podem administrar melhor o dinheiro de vocês, para que vocês possam talvez no mês de dezembro estar mais controlados, ou tendo mais possibilidade do dinheiro fluir melhor, ou de ter mais ganhos, ou de resolver mais os compromissos aí de vocês financeiros, tá? Mas de uma forma geral, essa carta ela fala de vocês esse mês, vocês não vão estar enxergando tanta perspectiva, não vão estar sabendo muito lidar, muita racionalidade, cuidado com a agenda cheia, cuidado então, às vezes por conta de não se atrapalhar um pouquinho, tá? Então perceba, observe, faça uma agendinha, um caderno do que vocês precisam, que vocês têm de compromissos, que vocês querem adquirir, quanto que vocês, né, vão receber, ter de dinheiro esse mês. Então é só observar um pouco com mais atenção, tá bom? Vamos falar de saúde? Saúde, nós temos o 3 de ouros. 3 de ouros esse mês pede para vocês que é interessante você fazer aquele check-up que você tá protelando aí há muito mais tempo, né? Tá precisando fazer um exame de sangue, aquele exame aquele exame de rotina que você precisa fazer de vez em quando. É interessante, vai estar bem favorável esse mês, tá? Para vocês estarem fazendo, tá? Essa carta, na verdade, ela vem como um conselho mesmo, ela vem falando aqui, vamos fazer aquele check-up, vamos dar uma observada aí pra mulherada aí, fazer aqueles exames rotineiros ginecológicos, para os homens também, é interessante fazer um check-up para todo mundo de uma forma geral, tá? Essa carta que ela fala e justamente ela é uma carta que fala justo dos exames, né? Papéis ali relacionado a isso. Então é interessante que você também vá fazer aí, bem favorável principalmente para aquelas pessoas que faz um tempão que não vê aí, de repente procurar, pode estar falando de qualquer tipo de situação, desde uma saúde bucal até realmente algo que você precisa olhar com mais calma. Essa carta ela também vem reforçando muito você começar a analisar como que você está reagindo no teu dia a dia com a tua alimentação, com o exercício, se você está precisando de exercício físico. Essa carta ela pede uma análise de uma forma geral pra gente fazer aquela autoanálise. Falei assim, nossa, faz tempo que eu não tô bebendo água, olha, vamos prestar atenção, então vou começar a me observar mais se eu tô bebendo água, tá chegando o calor, a gente precisa se hidratar mais, eu tô comendo muito mal essa semana, então eu vou tentar pelo menos no final de semana comer coisas mais saudáveis, levo uma fruta, enfim, a gente começar a se olhar um pouco mais. Esses dias eu tava percebendo que eu tava bebendo pouquíssima água, já de tempos, que eu tava bebendo tipo 1 copo de água por dia. Imagina o crime, né? 1 copo de água por dia, vai, 300 ml, uma garrafinha de água. É pouco, a gente tem que beber no mínimo, eles falam pra gente beber 2 litros de água, então agora você imagina. Isso reflete depois na nossa saúde, né? Então essa carta ela vem lembrando de tudo isso, tá? Que a gente precisa realmente observar aí com mais atenção, tá? E colocar em ordem aí o que realmente necessita pra tá se ajudando. Agora vamos de conselho. Conselho eu vou vir com o baralho Lenormand, ou baralho cigano, como nós gostamos de falar. Mas vocês vão ter um mês aí bem interessante, tá? É só observar as coisinhas que precisam ser realmente observadas com mais atenção, com mais dedicação. Carta da Morte. Carta da Morte, não se assustem, gente, não é uma carta ruim, tá? Carta da Morte, ela fala de fim de ciclos, finalizações de uma forma geral. E ela fala de uma transformação, uma fase de transição, tá? Principalmente no aspecto espiritual, pode ser que muitos de vocês aí tenham realmente, enxerguem as coisas, sabe, com
de uma forma muito diferente, vocês acordem para algo, tá? Eu vejo a carta da morte em mim como uma passagem, é uma passagem, né? Então muitos de vocês estão passando por uma nova fase aí, tá? Alguns sentem de uma forma mais drástica, alguns sentem de uma forma mais pesada, obviamente parece que tá tudo difícil, parece que tá tudo estranho, né? Mas é uma fase de transição, né? Nem sempre a fase de transição ela vem de uma forma ali com alívio, porque a gente tem alguns apegos, algumas coisas que a gente está precisando modificar. Então essa carta ela vem falando que é uma fase de transformação, é um fim de ciclo, é algo que vai se transformar, algo que vai se modificar na vida de vocês. Muitas vezes de uma forma radical, muitas vezes de uma forma ali que é necessário ter grandes modificações realmente, tá? E grandes modificações muitas vezes vindo da nossa parte, vindo que a gente precisa se abrir, que a gente precisa aceitar, que a gente precisa revolucionar muitas vezes, tá? A carta da morte, então, ela vem anunciando isso para muitos de vocês. Então, se você que tá passando por uma fase meio complicada aí, pensa assim, é uma finalização, tá? É um fim de ciclo e esse ciclo vai se iniciar. Então, não se apegue tanto, não se preocupe tanto. Busque o melhor aí para que você também promova essa finalização ser mais leve, ser mais rápida, né, para que você não fique tanto preso, né, numa situação de fim de ciclo por muito tempo, tá? Então você tem sim a capacidade de aceitar isso. Abandone o velho para se abrir para o novo, tá bom? Bom, meus queridos, ficamos aqui então com esta leitura. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo de luz.